eu gosto de falar de um acórdão aqui que eu acho assim bem interessante, porque que as pessoas geralmente gostam de casos concretos, né? Então tem um acórdão muito bom aqui da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, que é um caso assim, ele é sui generis, né? Porque é um caso bem inusitado. Era uma criança que ela, num determinado momento, ela teve 3 pais e no final de um processo ela ficou quase que ficou sem nenhum. Então, tu vê assim, pá, mas que caso é? Então, era assim, uma situação assim, uma moça conheceu um rapaz, relacionou um tempo com ele e depois separaram. Aí ela passou a se relacionar com o segundo rapaz. Daí, quando passou a se relacionar com esse segundo, ela estava grávida e veio a ter esse bebê. Aí viveu um tempo com esse segundo rapaz, então, e depois separou desse. E aí, por ironia do destino, voltou para o primeiro, né? Voltou a se relacionar com o primeiro, né? Que todos entendiam, então, que era o pai biológico daquela criança, né? Que o outro havia registrado, porque daí o segundo registrou a criança, né? Passou a conviver com ela estava grávida, coisa e tal, nasceu a criança, foi lá e registrou. Então, aí o que aconteceu? Aí, quando ela voltou para o primeiro de novo, né? Voltou, obviamente, ela e a criança já registrada, né? Aí tiveram mais 2 filhos, né? E aí, todos criados. Então, quando o menino já tinha por volta de 9 anos, aí então, aí começou aquele problema, vai para a escola, porque daí era aquela criança e mais os outros 2 irmãos. Daí por que eu não tenho o mesmo sobrenome dos meus irmãos? E aqueles questionamentos, as perguntas, por que eu tenho um outro pai na minha certidão? E aí começava aquela coisa, né? E aí, na verdade, esse atual companheiro dizia, não, eu realmente, eu sou o pai biológico e sou o pai sócio-afetivo também, né? Então, só não sou o pai registral. Então, vamos entrar com uma ação para regulamentar essa situação. Aí, os 3, consensualmente, né, entraram, então, pedindo a nulidade daquele registro, né? E claro que aquele pai registral, ele quis logo, né, para se ver livre de uma responsabilidade, já que não tinha mais essa convivência, né? Então, daí ele pediu. O que a petição inicial pedia? Então, anulação daquele registro, porque não era verdadeiro, era uma simulação, né? Então, a anulação daquele registro. E, então, o reconhecimento da paternidade biológica, então, desse outro segundo companheiro. Bom, entraram assim. O que aconteceu? O juiz do primeiro grau julgou parcialmente procedente. Não, daí o juiz de primeiro grau, então, mandou fazer o DNA. Aí, no momento que vem o resultado do DNA, adivinha qual foi? A criança não era filha de nenhum dos 2. Aí o juízo de primeiro grau, diante daquele exame negativo de DNA, então julgou a ação parcialmente procedente, ou seja, mandou excluir aquele registro, que efetivamente não era, ficou comprovado que não era, que era uma simulação, então excluiu, mandou anular o registro daquele pai registral, né? E aí, com relação ao segundo pai, que o pedido da petição inicial era o reconhecimento ao pai biológico, como ele não era o pai biológico, então, improcedente nesse sentido. Aí a pobre da criança, nesse momento, ficou sem nenhum pai. Aí, o que aconteceu? Aí recorreram, todos eles, aí houve também, aí eu acho que a precaução do advogado, né, que pegou uma declaração desse pai, agora sócio-afetivo, né, dizendo que, apesar dele ter conhecimento agora que ele não era o pai biológico, né, mas que mesmo assim ele queria ter o reconhecimento da paternidade sócio-afetiva. Aí recorreram para o tribunal e a sorte, né, que chega num magistrado, num desembargador, que é vocacionado, que é uma pessoa que tem um outro entendimento, que se de repente pega um magistrado mais formalista no segundo grau, na relatoria, ia dizer, não pode, extingue-se o processo, mantém-se a decisão de primeiro grau, né? E aí gera uma situação assim incrível. Então, essa criança ficaria, né? O melhor interesse da criança não seria observado, né? E aí, esse processo cai sobre a relatoria do desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, né?
que é um magistrado assim, super vocacionado, inclusive foi presidente do IBDFAN por 2 ou 3 gestões antes da minha gestão como presidente, era ele, o desembargador Luiz Felipe, então uma pessoa assim, super sensível a essas questões, né? E aí ele disse, bom, vamos esquecer toda essa parte processual, vamos ver o que é esse processo, o que tem que ser objetivado aqui, o melhor interesse dessa criança. Não é possível que essa criança, que no momento ficou com 3 pais, porque no momento ela ficou com o registral, com o biológico e com o socioafetivo. E aí daqui a pouco ela fica sem nenhum, porque anulou o registral, não se sabe quem é o biológico e não pode ser o socioafetivo. Então a criança de 3 pais fica sem nenhum, isso não é possível, né? Aí, então, com base nessa circunstância, no melhor interesse da criança, aí ele fez um voto muito bonito, trabalha bem essa questão do melhor interesse da criança, que não poderia ser outro objetivo, né? E aí, então, ele reconhece, realmente mantém a sentença no sentido de anular aquele registro e reconhece a paternidade socioafetiva desse outro pai, então, e determina o registro dessa criança. Então, é um processo muito lindo, é uma situação assim que parece coisa de filme, mas não é, né, Joana? Bel, mas essas situações são situações da vida. E isso nós aferimos, sabe, muitas situações, assim, no balcão do registro civil. E você tocou numa situação da identidade da criança. Então, tudo isso, ela conduz assim, para identificação. Qual é a identidade? Como é que você vai riscar na vida de uma criança um pai, um nome, um sobrenome? Não é assim que funciona. Entende? É por isso, assim, que a gente precisa levar a informação dos procedimentos legais, um reconhecimento biológico, um reconhecimento socioafetivo, uma adoção, o que isso vai influenciar, quais são os efeitos na vida, porque não é simplesmente depois que pegar, eu vou anular o registro. Como é que vai anular uma vida de uma criança, de um adolescente, de um adulto que já se conhece com aquele sobrenome, com aquele pai? Então, assim, as pessoas às vezes brincam com os interesses que, na verdade, às vezes, quem sabe, elas não reflitam muito o que elas estão fazendo no momento. Então, assim, é muito delicado, é muito importante as pessoas saberem, terem consciência de cada um desses tipos de reconhecimento, o que elas realmente estão fazendo, porque na hora que elas vêm, sabe, quando elas te contam ainda, e às vezes elas contam para o registrador, no cartório, não, mas ele não é o pai, ele quer, mas eu quero que ele reconheça, no caso, quando tem só a maternidade declarada. Mas às vezes não. Mas e aquela criança, a identidade, você está negando a criança de ter a identidade do pai realmente reconhecido. Então, assim, é muito grave isso. Sabe? Por isso que a gente precisa, Delma, a gente precisa levar informação. Essa história que tu traz é uma história de identidade dessa criança, e que bom que tem assim, desembargadores, que tem essa sensibilidade, né, de, claro, sempre o melhor interesse da criança, mas os pais precisam, antes disso, ver qual é o melhor interesse da criança. Quando eles vêm para fazer um ato desses. Então, é essas situações assim que nos levam, às vezes, a pensar, mas que sociedade que nós vivemos, que mãe, que pai que são, né? Porque estão pensando no interesse deles próprios ou realmente estão pensando no interesse da criança? Essas interrogações. Isso, e agora, Joana, tu está falando isso e me ocorre essas situações que são bastante corriqueiras na nossa vida cotidiana do judiciário, que são aqueles casos de uma mãe solteira, né? Ou uma mãe que não teve, a criança que tem um filho, que a criança não teve um pai registral, por N motivos, então ela arruma um namorado e esse namorado vem e no sentido altruísta, ter valentia, e apaixonado, coisa e tal, que diz que o homem, quando está apaixonado, fica burro, fica relativamente capaz, né? Bom, então ele vem e assume todo o kit, né? Daí assume, vai lá e registra a criança, vai lá, faz aquela adoção à brasileira, né? Vai lá e registra a criança. Aí daqui a pouco, passam uns anos ou algum tempo, o relacionamento não dá certo, esse relacionamento é desfeito, a primeira coisa que ele faz, aí, claro, a mãe entra com uma ação de alimentos, né? Aí ele vai lá e entra com uma ação negatória de paternidade. Não, quero fazer o DNA, eu não sou o pai dessa criança. Tá?
Então, isso aí, então, o tribunal já vinha há muito tempo reconhecendo, então, claro, dependia do caso concreto, mas na maioria das vezes, reconhecendo, então, essa paternidade socioafetiva. Não, criou por tanto tempo, foi tanto tempo, então estabeleceu-se aí uma paternidade socioafetiva, né? Então, reconhecia assim. Então, essas ações diminuíram depois, porque quando o cliente chegava com essa ideia, ele já era demovido completamente, né? Porque sabia que tinha se estabelecido ali uma paternidade socioafetiva, né?